Exclusivo, a TV Bahia divulga a primeira pesquisa Ibope de intenções de voto para o governo do estado. Os entrevistados responderam à seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria? Veja o resultado. O candidato do PT, Jacques Wagner, aparece em primeiro com 46% das intenções de voto. Em segundo, o candidato do DEM, Paulo Souto, com 19%. Em terceiro lugar, o candidato Gedel Vieira Lima, do PMDB, com 11%. Votos brancos ou nulos, 9%. Indecisos, 14%. O candidato do PSTU, Carlos Nascimento, teve 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. A pesquisa Ibope ouviu 1.008 eleitores e foi realizada entre os dias 13 e 5 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 26769/2010. A outra pergunta da pesquisa para os entrevistados foi: em qual candidato o senhor não votaria de jeito nenhum? O candidato Paulo Souto, do DEM, aparece com 26% de rejeição, seguido do candidato Luiz Bassuma, do PV, com 20%. Depois, Gedel Vieira Lima, do PMDB, com 17%. O candidato Jacques Wagner, do PT, tem 16% de rejeição. O candidato do PCB, Sandro Santa Bárbara, aparece com 15%. E os candidatos Marcos Mendes, do PSOL, e Carlos Nascimento, do PSTU, ambos com 13% de rejeição. Não sabe ou não respondeu, 22%. Poderia votar em todos, 15%. A pesquisa Ibope perguntou também sobre a avaliação da administração do governador Jacques Wagner. Veja o resultado. Para 15% dos entrevistados, a administração é ótima. Para 38% é boa. Regular para 30% dos entrevistados. Ruim para 6% e péssima para 7%. Não sabe ou não respondeu, 4%. Vamos agora aos números da eleição para o Senado. Em primeiro lugar, aparece o candidato do PR, César Borges, com 38% das intenções de voto. A candidata Lídice da Mata, do PSB, tem 25%. Walter Pinheiro, do PT, 23%. José Ronaldo, do DEM, 10%. José Carlos Aleluia, também do DEM, 7%. O candidato do PTB, Edivaldo Brito, 4%. Carlos Sampaio, do PCB, e Edson Duarte, do PV, ambos com 3%. Zilmar, do PSOL, 2%. E França, também do PSOL, com 1%. Brancos ou nulos, 19%. Indecisos, 48%.